O jornal Estado de São Paulo publicou reportagem sobre o depoimento de Marcos Valério, que foi prestado a procuradores da República em setembro, com a intenção de obter proteção e alívio na sua pena. Segundo a reportagem, o operador do mensalão afirmou que Lula sabia dos empréstimos ao PT, que fez repasses em 2003 para pagamento de despesas pessoais do ex-presidente e que o partido arcou com as despesas da defesa dele, Marcos Valério, no julgamento do mensalão. Valério foi condenado pelo Supremo como operador do esquema de desvio de dinheiro público. O jornal publicou 3 páginas com informações do depoimento. Segundo o jornal, após ser condenado pelo Supremo como o operador do mensalão, Valério procurou voluntariamente a Procuradoria-Geral da República, que iria em troca do novo depoimento e de mais informações de que ainda afirma dispor obter proteção e redução de sua pena. A oitiva ocorreu no dia 24 de setembro, em Brasília. Começou às 9h30 da manhã e terminou 3h30 depois. 13 páginas foram preenchidas com as declarações do empresário, cujos detalhes eram mantidos em segredo até agora. O Estado afirma que teve acesso à íntegra do depoimento assinado pelo advogado do empresário, o criminalista Marcelo Leonardo, pela subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, e pela procuradora da República, Raquel Branquinho. No depoimento, segundo o jornal, Marcos Valério teria dito que esteve com José Dirceu no Palácio do Planalto. Fizeram uma reunião e subiram uma escada que levava ao gabinete de Lula. Lula teria dado ok aos empréstimos do Banco Rural para o PT. Valério revelou no depoimento ainda, segundo o Estado de São Paulo, que teria repassado R$100 mil para despesas pessoais de Lula por meio da empresa Caso, do então assessor Freud Godoy. A CPI dos Correios, conhecida como CPI do Mensalão, comprovou o recebimento de depósito de R$ 98.500 de Marcos Valério para a empresa Caso, segundo a reportagem do jornal. A reportagem afirma ainda que no depoimento, Marcos Valério teria dito que o presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci teriam feito gestões junto à Portugal Telecom para que a empresa repassasse R$7 milhões ao PT. Tais recursos teriam sido pagos por empresas fornecedoras da companhia por meio de publicitários que prestavam serviços ao PT. Segundo a reportagem do jornal, as negociações com a Portugal Telecom estariam por trás da viagem feita em 2005 a Portugal por Valério, seu ex-advogado Rogério Tolentino e o ex-secretário do PTB, Eberson Palmieri. Por fim, Marcos Valério disse aos procuradores, segundo o jornal, que o PT teria arcado com despesas de R$4 milhões com a defesa dele. No depoimento ao MP, segundo a reportagem, Marcos Valério contou que soube, em conversa com o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, que o empresário Ronan Maria Pinto vinha chantageando Lula, Dirceu e Gilberto Carvalho. Outro empresário amigo de Lula, José Carlos Bunlai, teria pago R$6 milhões para comprar 50% do diário do Grande ABC, que vinha publicando matérias sobre o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. A reportagem relata ainda que Marcos Valério disse ter sido ameaçado de morte por Paulo Okamoto, atual diretor do Instituto Lula e amigo do ex-presidente. Se abrisse a boca, morreria, disse o empresário no depoimento à Procuradoria-Geral da República. Tem gente no PT que acha que a gente devia matar você, teria dito Okamoto a Valério, em encontro num hotel em Brasília, em data não informada pelo depoente. As pessoas mencionadas pela reportagem do Estado de São Paulo negaram as declarações. O Instituto Lula não se pronunciou. O criminalista José Luiz Oliveira Lima, que defende José Dirceu, repudiou com veemência. E a Procuradoria da República não informou até hoje se vai abrir investigação sobre as denúncias de Marcos Valério, nem se aceitará a proposta de acordo para delação premiada pretendida por ele. Os ministros do Supremo, à época em que surgiram as primeiras notícias sobre o depoimento, receberam as informações com cautela. Alertaram que as revelações não mudam o julgamento do mensalão, já concluído.